E aí, gurizada? Aqui quem fala é o Davi, com D mudo no final. E você está na entrada da área. Hoje teremos o Perguntas e Respostas. Vamos lá. Por que a Copa do Mundo foi criada? Em 1872, foi realizado o primeiro amistoso entre as seleções. Um 0-0 entre Inglaterra e Escócia, diante de 4 mil espectadores. A partir daí, criou-se uma ideia de que fazer campeonatos entre países. Mas só em 1900, nos Jogos Olímpicos de Paris, que foi jogado o primeiro campeonato, com a participação da dona da casa, Bélgica e os campeões, os ingleses. Logo após, em 1804, a FIFA foi criada e falou-se pela primeira vez no campeonato fora das Olimpíadas, mas não vingou. O futebol foi crescendo no mundo todo, se tornando profissional, e o futebol olímpico era aberto para amadores. Então, logo após o Uruguai ganhar 2 títulos olímpicos seguidos, sendo chamado de bicampeão mundial, o presidente da FIFA da época, Júlio Zimé, apresentou um projeto ambicioso. A ideia foi muito bem recebida. Nós precisava de um país sede, e para Júlio Zimé, a escolha era óbvia. Tinha que ser no Uruguai, que jogava o melhor futebol da época e que em 1930 faria 100 anos de independência. Data, local, tudo pronto para se iniciar a primeira edição do que é hoje o maior campeonato de esportes do mundo. Quantos técnicos a seleção brasileira já teve no século XXI? 5 técnicos, mas com 7 mudanças. Começou o século com Emerson Leão, tendo em sua passagem 10 jogos, com 3 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Mas jogos irregulares das eliminatórias, empate com o Peru no Morumbi, uma derrota para o Equador em Quito, aliada à péssima campanha na Copa das Confederações de 2001, alargando um quarto lugar atrás de França, Japão e Austrália, fizeram o Leão sair do cargo. Assumiu nosso pentacampeão, Luiz Felipe Scolari, o Felipão. Mas o início não foi nada bom. Tropeço das eliminatórias e a famosa derrota para Honduras nas quartas de final da Copa América de 2001. Ameaçaram o Felipão no cargo, mas virou 2002. Antes da Copa, nos amistosos, com 7 jogos, 6 vitórias e um empate, fizeram a seleção se fortalecer e levar a taça da Copa daquele ano. Felipão, antes de deixar o cargo, ainda realizou o último amistoso, perdendo 1-0 para o Paraguai. Em sua passagem, Felipão teve 25 jogos, 19 vitórias, um empate e 5 derrotas. Após Felipão, quem assumiu o cargo foi Carlos Alberto Parreira, com o desafio de levar a seleção que tinha Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Adriano, Robinho e Ronaldo à conquista do Hexa. O caminho foi tranquilo, dividindo o primeiro lugar nas vitórias com a Argentina, ambos com 34 pontos, ganhando a Copa América em cima dos próprios irmãos, naquele jogo emocionante com o gol de Adriano nos acréscimos. O único tropeço foi na Copa das Confederações de 2003, ficando na primeira fase, mas em 2005 ganhou, em cima novamente de nossos vizinhos, 4-1. Tudo certo para a conquista do Hexa. O que podia dar errado? Pois bem, esse pensamento subiu a cabeça dos jogadores, que viram Zidane e não inspirada, e fomos eliminados da Copa. Em sua segunda passagem pela seleção, Parreira obteve 31 vitórias, 18 empates e 7 derrotas. Mas entre 2002 e 2006, não foi só ele que treinou a seleção. Ricardo Gomes foi carregado a treinar o time durante a Copa Ouro da CONCACAF 2003, onde o Brasil foi convidado, ficando em segundo lugar, perdendo a final para o México. Após Parreira, quem assumiu a seleção foi Dunga, uma aposta da CBF, pois nunca havia treinado nenhum time. Essa aposta deu muito certo. Antes da Copa América de 2007, Dunga e a seleção realizaram 11 jogos, e obtiveram sucesso em 7, empataram 3 e um fracasso. E na competição sul-americana, sucesso. E na final, um arrasador 3-0 em cima da Argentina. Mas os nossos vizinhos devolveram 3-0, e foi na semifinal das Olimpíadas, que eles levaram o ouro. Dunga balançou no cargo, mas pesou para sua permanência o fato do Brasil sair bem nas eliminatórias. E um ano depois do fracasso das Olimpíadas, veio a Copa das Confederações, e nessa competição o Brasil se mostrou bem, ganhando o título em cima dos Estados Unidos e uma final emocionante. E a classificação para o Mundial da África do Sul veio com 3 anos de antecedência, e foi nesse Mundial que os problemas começaram. Dunga sempre sucinto em entrevistas, na Copa, deu respostas que não agradaram jornalistas, e ainda discutiu com o Alex Escobar. Isso junto com a derrota para a Holanda, onde a seleção e o próprio técnico perderam a calma, resultou na virada holandesa e o cargo de Dunga na seleção, saindo com 60 jogos, 42 vitórias, 12 empates e 6 derrotas. Após, ficou uma dúvida no ar de quem comandaria a seleção, Muricy, Tite ou Mano Menezes. O escolhido foi o último, com a opção de ser ex-campeão em casa. E o primeiro desafio foi a Copa América. Nada bom. 0-0 com a Venezuela, 2-2 com o Paraguai na primeira fase. E nas quartas, eliminado pelo próprio Paraguai, naquela horrível cobrança de pênaltis. Mas Mano continuou no cargo, com a CBF tentando amistosos com seleções fracas. Quando marcavam seleções fortes, como Argentina, Alemanha e França, a seleção jogava bem e perdia. Essa condição, aliada ao fracasso das Olimpíadas, fizeram Mano sair do cargo em 2012. Em seu currículo, 33 jogos, 21 vitórias, 6 empates e 6 derrotas.
E o nome escolhido para suceder foi um velho conhecido da torcida, o pentacampeão, Felipão. Começou a formar a seleção que levaria a Copa em casa. Com um ano e meio de trabalho. O início não foi esperado. Após a vitória de 3-0 contra a França, se iniciava a Copa das Confederações, competição que o Brasil ganhou, com uma vitória arrasadora contra a Espanha, atual campeã do mundo e da Europa. Essa conquista aumentou a moral da torcida dos jogadores, que realizaram bons amistosos, e chegaram forte para a Copa em casa. Mas não foi o que se viu em campo. Seleção mal entrosada, errando fundamentos básicos, e por consequência, o fatídico dia 8 de julho, o 7-1. Em sua segunda passagem, 19 vitórias, 6 empates e 4 derrotas. Depois desse fracasso, outro velho conhecido assumiu, Dunga. Chegou cheio de desconfiança, mas logo no início, Dunga acumulou 10 vitórias em 10 jogos. Mas na Copa América não foi o que vimos. Seleção muito dependente de Neymar, amargou a desclassificação nos pênaltis e contra o Paraguai novamente. Até o momento da gravação desse vídeo, Dunga continua no cargo. Então é isso, gurizada. Se você gostou, deixa eu curtir aí. Manda nos comentários algumas perguntas para o próximo Perguntas e Respostas. E se inscreva no canal. Valeu, falou, fui.